Olá a todos e a todas, estamos aqui falando de bioquímica, as vias bioquímicas mais importantes. Bom, isso é muito importante para a gente saber como a gente vai estudar a energia dos seres vivos, né? A energia dos seres vivos, ela é advinda da quebra de substâncias orgânicas, como carboidratos, por exemplo. Então a gente tem a glicólise, que é a quebra da glicose, formado piruvato. Você tem três vias básicas: carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos. Proteínas que viram energia, gordura que vira energia e carboidrato que vira energia. Bom, o piruvato então é a metade da glicose mais ou menos e vai se transformar em acetilcoenzima A e vai ter um desmonte cíclico aqui, né? Um ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, formando ATP e CO2. E os elétrons de alta energia mais os H+, que são os hidrogênios, vão para o sistema transportador de elétrons e vão também ajudar na síntese de ATP e também de água. Então, essa é uma visão geral das vias aeróbias de produção de ATP, adenosina trifosfato. Muito bem, galera. Bom, outra participação importante é a primeira parte, que é a glicólise. Então, a glicose, o corpo vai gastar, os seres vivos vão gastar energia, ATP, e vão fosforilar a glicose. Então é glicose 6-fosfato. Vai ganhar um fosfato aqui. Depois de ganhar um fosfato, vai ter uma nova quebra de ATP, mais um gasto de energia. E mais um fósforo. Então é frutose 1,6-bifosfato. Aí depois vai ter a dihidroxiacetona fosfato. Então a molécula vai diminuir de tamanho. Gliceraldeído 3-fosfato, 1,3-bifosfoglicerato, com a saída de hidrogênio, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfoenol piruvato, e aí o piruvato com 3 átomos de carbono, duas moléculas com 3 átomos de carbono. Basicamente é isso que vocês têm. Bom, metabolismo do piruvato, o que vai acontecer? Dentro das mitocôndrias, dentro da matriz mitocondrial, há o metabolismo aeróbio, então, do piruvato ou do ácido lático, sob condições aeróbias. Então, veja, e é convertido em acetilcoenzima A, unidade acil da acetilcoenzima, então alimenta o ciclo do ácido cítrico. Então, o que tem em bolinha preta é o carbono, bolinha aberta é o oxigênio, e o CoA é coenzima A, hidrogênio, elétrons e hidroxila não são mostrados. Então, vamos lá. O lactato, então, aqui é a parte aeróbia, sem oxigênio. O lactato vai se transformar em piruvato, retirando hidrogênio através do NAD, uma molécula aceptora de hidrogênio. Então, na respiração aeróbia, em presença de oxigênio, você tem aqui a presença de oxigênio nessa parte, e aqui não, a ausência de oxigênio. Então, o piruvato com 3 carbonos vai entrar dentro do sistema do ácido cítrico, formando a coenzima A, acetilcoenzima A e coenzima A, e aí liberando o CO2 e o NADH com o hidrogênio retirado. Muito bem. Essa é uma parte importante que vocês têm que memorizar. É uma parte difícil. Aí o ácido cítrico, que é a segunda etapa da respiração aeróbia. Então, segunda etapa, respiração aeróbia. Presença de oxigênio. Que maravilha. Então, aqui em cima nós tínhamos a glicólise, quebrou, formou ácido cítrico, coenzima A, e começa o ciclo do ácido cítrico. O coenzima A e o acetilcoenzima A vai então se ligar com
4 carbonos que são do oxalacetato, com 4 carbonos. 2 carbonos com 4 carbonos vão dar 6 carbonos, que é o citrato. Aí o citrato vai ter uma modificação enzimática, vai passar a ser isocitrato. Então a NAD vai arrancar um hidrogênio e um CO2 aqui, um carbono e 2 oxigênios. E aí vai formar o ácido cetoglutarato com 5 carbonos. O carbono saiu aqui para o CO2. Aí de novo vai ter remoção do carbono com 2 oxigênios, CO2. E o NAD mais vai roubar um hidrogênio, vai capturar um hidrogênio. Então vai ficar succinil coenzima A com 4 carbonos. Vai retirando carbono. E aí forma-se o ATP. O ADP ganha fósforo e aí gera o ATP, que é a molécula de energia. O succanato com 4 carbonos vai ter a retirada de 2 hidrogênios pelo FAD. E aí vai formar o fumarato, 4 carbonos. Depois malato, com retirada na entrada de água. O NADH, formação, vai retirar mais um hidrogênio. E aí o ciclo continua, chamado também ciclo de Krebs, ou do ácido cítrico, certo? Professor, quais os produtos? ATP, tá? Formação de ATP e formação de CO2, basicamente, tá? Essa etapa acontece isso. Bom, depois vai ocorrer a última etapa, que são elétrons de alta energia que vão para um sistema transportador de elétrons, também conhecido como cadeia transportadora de elétrons. Isso vai ocorrer nas cristas mitocondriais, na membrana das cristas mitocondriais. Aqui é o citosol e aqui é a matriz mitocondrial. Então nas cristas, exatamente nessa parte aqui, certo? Nas cristas mitocondriais, na membrana interna da mitocôndria. Tá certo, pessoal? Muito bem, então você tem uma rede de proteínas que vão receber esses hidrogênios. Então, elétrons de alta energia vão passar por aceptores, por proteínas. Então, a energia liberada durante o metabolismo é capturada por elétrons de alta energia carregados pelo NADH e o FADH2. 2. A energia dos elétrons de alta energia move-se ao longo do complexo de proteínas do sistema transportador de elétrons, bombeando H+ da matriz para dentro do espaço entre as membranas. Então, vai criando um gradiente de prótons, de H+, e aí vai ter uma proteína especial que vai ajudar na quebra da água, né? Então os elétrons no final retornam ao seu estado de energia normal, eles se combinam com H+ e oxigênio para formar a água. Então a formação de água. E existe um pool de H+ da matriz que vai entrar então aqui na proteína, que tem uma enzima especial chamada ATP sintase, que vai produzir ATPs com fluxo grande, com um grande fluxo de H+, tá certo? Então essa é a parte importante, grande fluxo de H+, e aí produção de ATP. Então a energia potencial capturada no gradiente de concentração de H+, um monte de H+ aqui entrando, né? Um fluxo grande de H+, é convertida em energia cinética quando os íons H+ passam através da ATP sintase, que é essa proteína aqui. Por parte da energia cinética capturada como ATP. Então a energia de movimento do H+ se transforma em produção bioquímica de energia, feita então através da ATP sintase
produzindo ATP, adenosina trifosfato. Veja, a molécula vai ter então essa conformação, basicamente, né? Estou fazendo um resumo da molécula. Bom, continuando aqui, pessoal, o que a gente vai ter? Outra análise bacana que a gente pode fazer é vendo aqui a parte de produção de ATP. Então, na glicólise, produção de 2 ATPs. Glicólise, 2 ATPs. Inicialmente, gastam-se 4. A produção total, o saldo de 2 ATPs a mais, né? Mas gasta-se 4, produz 4 e gasta-se 2. Então, o saldo da primeira etapa são 2 ATPs formados. Então, na glicólise. Certo, pessoal? No ciclo do ácido cítrico, são formados, aqui, 4 e menos 2. Então, vai sobrar 2. No ciclo do ácido cítrico, 2 produzidos. E no sistema transportador de elétrons, são 6 moléculas de oxigênio, elétrons de alta energia são formados, e aí a produção de 26 a 28 ATPs. Então, glicólise. O saldo positivo, 2 ATPs. No ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, você vai ter 2 ATPs formados. Aqui, na verdade, são 4 menos 2. E aí o saldo é 2, certo? E a cadeia respiratória, que a gente chama, cadeia de transporte de elétrons, ou cadeia respiratória, que a gente vai ter, então, de 26 a 28 moléculas de ATP formado. Bom, então o que a gente tem aqui? 2 ATPs, com 26, 30. Com 28, 32. Então, de 30, a produção total, o saldo, né? O saldo de produção de ATP é de 30 a 32. Se contar com todos os produzidos, no Enem, por exemplo, a gente fala a nível superior, mas na prova do Enem, ainda eles falam 38 moléculas de ATP. Então não estranhe os números, tá? Você tem essa variação. Mas qual é o correto? Bom, em média 36, né? De 30 a 36. A questão normalmente vai te dar esse dado, e aí você não precisa esquentar muito a cabeça. Tá? O Enem então fala em 38, pelo menos alguns anos atrás, 2015, 2016, vamos falar em 38. Bom, a glicogênio, nessa década, 2020 também, 2025, deve estar ainda 38, depois vai pegar o 30, 32, certo? Bom, a glicose é quebrada e forma ATP, basicamente é isso. ADP, adenosina difosfato, grupo com 2 fosfatos, ganha fósforo inorgânico e aí se transforma em ATP. Adenosina com 3 grupos fosfatos com alta quantidade de energia nessas ligações entre os grupos fosfatos, certo? Bom, então tá aí. Existe mais ainda a quebra
por exemplo, no catabolismo de proteínas, para se fazer proteínas, há a produção de molécula de água. Isso é importante lembrar. Quando quebra-se a aminoácido, formação de amônia. Tá bom? Formação de amônia. Por isso que a gente faz xixi, né? A urina, a ureia. Por isso o ciclo da ureia. Amônia. Tá? Ureia, ó. E a amônia vai se transformar em ureia, que é menos tóxica. Outro metabolismo importante é a lipólise. Lipólise é a quebra de gordura. Lise é quebra, lipo, gordura. Ei, é o sonho das meninas. É ou não é? Os rapazes também. Mas principalmente as meninas. É ou não é? Não é, meninas? Lipases digerem os triagliceróis, os tracilgliceróis ou triacilgliceróis, formando glicerol e 3 ácidos graxos. 2. O glicerol torna-se um substrato para a glicólise. Então ele vai entrar dentro da glicólise e vai gerar então o ciclo da glicólise, ciclo de Krebs e ácido cítrico, ciclo do ácido cítrico. Ou pode ir por uma outra via metabólica, que é a via do ácido cítrico. É a beta-oxidação das unidades acil de 2 carbonos dos ácidos graxos. São unidades básicas das gorduras. E aí forma uma unidade acil e aí entra no ciclo de Krebs. Então, unidade acil torna-se acetilcoenzima A, pode ser usado, chega a produzir mais de 100 moléculas de ATP. Eita, nós! Então, só voltando aqui para acabar com aquela barriguinha, não é? Nos homens, principalmente, e gordura corporal nas mulheres, né? Então, bastante exercício aeróbio, viu, pessoal? Correr, andar, fazer academia, se exercitar, são grandes maneiras de você diminuir o aporte de gordura no seu corpo. E aqui existe um outro fenômeno que acontece no fígado dos animais superiores, aqui no caso do ser humano, é a gliconeogênese. Então, glicerol e aminoácidos, lactato, e o piruvato vão dar origem à glicose, 6-fosfato, e no rim, no fígado, vão se transformar em glicose. Isso é muito importante. São capazes de converter, então, o rim e o fígado são capazes de converter a glicose 6-fosfato em glicose, para armazenar energia no corpo. Então, resumo geral: glicose quebrada, glicólise, forma o piruvato, acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A é unidades acil, aqui falando então da quebra de lipídios, síntese de lipídios, aqui no caso, produção de lipídios. Por que quando a gente come muito carboidrato, a gente forma lipídios? Então tá aí um problema. Porque a glicose é quebrada, o piruvato, olha lá, e aí é produzido o glicerol, e aí pode-se produzir então ácidos graxos e triacilglicerol. Por quê? Nós, mamíferos, fazemos reserva de energia na forma de gordura. Então, lá no fígado também acontece isso. O glicerol pode ser produzido a partir da glicose via glicólise. As unidades acil, de 2 carbonos da acetilcoenzima A, são unidas pela enzima ácido graxo sintase para formar ácidos graxos. E aí, um glicerol mais 3 ácidos graxos formam triacilglicerol, que aí é uma gordura que pode entupir suas artérias do coração, etc. Então veja, quando a gente se alimenta com grande quantidade de carboidratos e não gasta essa energia, pode se transformar então em grande quantidade de gordura. Aqui está sendo mostrado então a produção. E o que ninguém quer, né? Bom, então tá aí esse primeiro trecho, que a gente viu as vias metabólicas, vimos a glicólise, vimos o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, e a cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória. Então eu espero que vocês tenham gostado. É um assunto complicado, complexo, mas a gente consegue mostrar de uma maneira simples. Não é tão difícil assim, não. Tá? São 3 etapas. Beleza? E a etapa com maior produção de ATPs é o sistema transportador de
elétrons. Beleza? Aqui 2 ATPs. Aqui de 26 a 28 ATPs. Isso na respiração aeróbia. A respiração anaeróbia, produção de 2 ATPs. Na produção aeróbia, de 30 a 32 ATPs de saldo. Produção total chega a 38 ATPs. Beleza? Aqui é o saldo positivo. Ok? Maravilha, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Que vocês tenham gostado de verdade e que isso tenha, de alguma maneira, ajudado vocês a aprender mais sobre como retirada de energia e como é que é feita então a energia nos seres vivos, tá certo? Então um grande abraço a todos e espero que vocês tenham gostado desta videoaula maravilhosa, tá bom? E mais uma vez a gente lembra vocês que essa aula você tem que estudar bastante.